Cadê a Maria do Rosário, que agora está se candidatando à Prefeitura de Porto Alegre? Todas essas mulheres ela não falou ainda. são feministas. Que isso? Todas elas. E o seu amigo, estão? cadê? Cadê o Silvio Almeida? Sabe o que ele falou? O quê? Por um lado, ele solta o Silvanei. Demorou, porque não devia estar nem preso pela lei. Mas, por outro lado, ele mesmo, né? Moraes Maduro, ministro Alexandre de Moraes, do mesmo Supremo Tribunal Federal, ele não autorizou que uma ré do 8 de janeiro retirasse a tornozeleira eletrônica definitivamente para tratar, presta atenção você de casa, para tratar um câncer que teve na tireoide e que pode ter entrado em metástase. O câncer dela pode ter se espalhado para o pulmão, fígado e mama. Porque o Alexandre de Moraes não deixou ela tirar a tornozeleira eletrônica, o câncer dela metastasiou. Karina Rosa dos Reis tem 44 anos, está desempregada e afirma que remover o equipamento eletrônico a cada procedimento gera custos financeiros e preocupação. Ao todo, Karina já retirou o equipamento eletrônico 4 vezes, sempre reinstalando depois. Em entrevista à Gazeta do Povo, ela disse o seguinte, aspas, para Karina: a tornozeleira dá interferência nos exames e eu gostaria de continuar meu tratamento sem me preocupar com isso. Fecho aspas. Na coluna do jornal Estado de São Paulo, o nosso querido José Roberto Guzzo, nosso grande mestre, que é daqui da Revista Oeste também, ele disse o seguinte, e eu gosto muito das opiniões do Guzzo, sempre gosto, desde criança, aspas, isso é tortura, um crime previsto em lei e que não poderia ser cometido pelo mais alto Tribunal de Justiça do Brasil. Fecho aspas. Ou seja, daqui a pouco ela vai a óbito, como foi o Clezão, e aí a PGR vai vir em defesa do Alexandre de Moraes e vai falar a mesma coisa. Ah, mas quem matou foi a vida, não foi o Alexandre. Exatamente. Primeiro que isso não é soltar uma pessoa, né? Como a gente colocou aqui. Se você não pode acessar a sua rede social, que é a grande praça de opinião pública contemporânea, se você não pode ter acesso ao seu próprio tratamento de saúde, porque você está com tornozeleira eletrônica, se você tem seus bens bloqueados, contas congeladas, você não está livre. Porque você não tem direito a fazer absolutamente nada dentro de um Estado de direito democrático. Então você simplesmente não está livre. E mais uma vez eu repito, isso configura-se como sequestro do Estado e tortura. Não tem outra palavra. E quando é que o aparato estatal, quando é que a máquina estatal assume a postura de sequestrador e de torturador? Quando nós estamos dentro de uma ditadura. A gente está falando de uma mulher de 44 anos que não tem antecedentes criminais. Ela não é uma criminosa, ela não é estupradora, ela não roubou ninguém, ela não matou ninguém, ela protestou contra aquilo que ela não acredita que é correto dentro da política. Ela tem direito a isso, ela tem direito à liberdade de pensar. Se eu podo os posicionamentos políticos, eu estou dizendo que aquelas pessoas sequer direito de pensar têm. Tem que pensar exatamente como eu, tirano, quero que você pense. Então, a gente está torturando uma mulher. E aí, a minha pergunta clássica, cadê a Janja para falar a respeito dos direitos das mulheres? Cadê o Ministério? Nós temos um Ministério, né, da desaparecida. Cadê o Ministério da Mulher para falar a respeito dessa mulher que não tem acesso ao tratamento de câncer porque está sendo sequestrada e torturada pelo Exército? Onde estão as ONGs? Cadê a irmã da Marielle, Aniele Franco, para falar a respeito desse caso? Cadê a Tabata Amaral, que agora está se candidatando aqui à Prefeitura de São Paulo e é feminista? Por que ela não fala desse caso? Cadê a Sâmia Bonfim, que está lá dentro do Congresso em Brasília, é também feminista? Cadê a Maria comeu bola, hein? Sâmia comeu Pois bola. é, comeu bola. Cadê a Maria do Rosário, que agora está se candidatando à Prefeitura de Porto Alegre? Todas essas mulheres não falou ainda. Que são feministas. Que é isso? Todas elas. E o seu amigo, estão? cadê? Cadê o Silvio Almeida? Sabe o que ele falou? O quê? Cadê o Silvio Almeida? Porque quando você priva uma pessoa, a gente está falando de uma mulher que pode morrer
a qualquer momento... Estava no início o câncer de tireoide e agora dela. Ela poderia ter tratado Exatamente. isso. Mas ele deixou... Com isso, o Alexandre de Moraes deixou que ela entrasse no estado metastático. Imagina o psicológico dessa mulher, porque ela já está sofrendo pela doença. Que levou ele ao metástase em função das decisões do Alexandre de Moraes, porque isso daí, com todo respeito, desculpa ter te interrompido, na hora que você estava falando, é tão maravilhoso que foi apresentado aqui, configura-se algo que quando teve... Aqueles tentaram falar que Israel está cometendo terrorismo de Estado e eles mostram que eles não leem o suficiente, o que leem é errado e quando eles leem o certo eles não entendem, nunca se aplicaria o conceito de terrorismo de Estado naquela guerra que Israel está vivendo agora. Mas se aplica a situação que o terrorismo de Estado é quando o governo usa os aparelhos de Estado, os instrumentos de Estado contra a sua própria população, fazendo tortura sobre ela e fazendo com que ela sofra em função das suas decisões. Isso é terrorismo de Estado. Sobre isso, cabe uma denúncia no Tribunal Penal Internacional sobre essas pessoas. Porque o João de Deus, que pegou 500 anos de condenação, e todo mundo sabe que o João de Deus fez, ele dispensa a apresentação. Ele está em domiciliar, por conta do estado de saúde. Só mais uma coisa, por favor. Só para exemplificar muito breve. Exemplifique como queira. Sérgio Cabral, ele foi condenado a 430 anos de prisão, está solto, tem acesso à rede social, inclusive ele é blogueirinho. Blogueirinho, é verdade. Ele é blogueirinho. Bem lembrado. Tem acesso à rede social. E só um dos crimes do Sérgio Cabral, tá? Ocultação de cerca... E se a gente corrigir, né? A gente precisa corrigir, o valor é muito maior. Se a gente... Qual matéria do G1, tá? Do Cabral? Um dos crimes, das acusações dele é lavagem de dinheiro, né? Então ele ocultou, na época, 40 milhões de reais, se a gente atualizar esse valor é maior. Ele enfiou esses 40 milhões onde? Lá. Ocultou. E uma movimentação de mais de 100 milhões de dólares. Se a gente for corrigir, né, isso só um dos crimes, e se a gente for comparar com os colares da Michelle? Pois é, né? Se a gente for comparar com o risco que o Sérgio Cabral causa às instituições democráticas republicanas da Federação Brasileira, quem é que causa mais dano, mais perigo? O Sérgio Cabral ou a Karina Rosa dos Santos, 44 anos? Eu respondo. A Débora... Alexandre de Moraes. Exato. Pronto, não tem mais o que dizer. Alexandre de Moraes. É isso. Ele tem alma? Eu fico me perguntando se ele tem alma, sabia? Pois é. Não, eu juro. Bom, se ele acredita, e eu espero que ele acredite, tem contas a pagar. Basicamente, Vossa Excelência Alexandre de Moraes erra neste entendimento, mas erra a serviço de uma manobra de massa contra aqueles que são chamados de terroristas, ou que, por sua vez, tenham cometido atos antidemocráticos. E erra porque, no artigo 5º da Constituição, nós temos o direito à vida. Então eu faço os senhores analisarem do seguinte ponto de vista. Se a senhora estivesse presa por um crime qualquer e estivesse dentro de uma cadeia, ela não estaria usando tornozeleira e poderia fazer o tratamento de câncer, assistido pelo Estado. Agora, como ela está fora da cadeia e tem que usar uma tornozeleira, se esquece, Vossa Excelência, que o médico é a autoridade que decide como ela deve fazer o tratamento. Nua, com tornozeleira ou sem a tornozeleira. Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Menos no Brasil. Pois é. É uma coisa horrorosa isso. Eu fico imaginando, se fosse a minha mãe, o que eu faria? Eu gostaria de perguntar se fosse a mãe de Vossa Excelência. O que o senhor faria? Lembrando que para os presos normais, não os tais antidemocráticos, golpistas sem arma, todos os direitos estão garantidos, né? Todos, como o professor Marcelo colocou, ele iria sem tornozeleira, tranquilo. Quando a mulher é presa e grávida, pode sair tranquilamente, cuidar dos filhos. Tem umas que, o filho não tem quem cuide, também concede, saidinha, enfim, todos os benefícios. Agora, para esses casos, não. Como foi colocado, é tortura e espero que futuramente a direita consiga contar a história, não permita que a esquerda conte a história novamente, para reproduzir esses fatos e que eles sejam responsabilizados ainda em vida, porque vivemos um estado de exceção, evidentemente. Um estado de exceção pesado, bravo, um estado de exceção que parece não ter luz no fim do túnel brasileiro. Porque, você veja, uma medida que parece acertada, finalmente soltou o Silvanei, mas outra teve metástase num câncer que estava inicial, porque eu ia falar algo indevido, mas porque Moraes Maduro
Então, Moraes Maduro eu acho leve, né? Moraes Maduro é justo. Eu não sei se é justo com o Maduro também, eu fico pensando. E, Pavinato, eu peço licença para fazer um apelo aqui. A dona Karina falou que está desempregada e que ela tem problemas financeiros para colocar e retirar a tal da tornozeleira, né? Ela tem que pagar, né? Então eu vou comentar o seguinte: pela nossa associação, dona Karina, nós vamos cobrir os custos da senhora todas as vezes que a senhora precisar, tá bom? Parabéns, então a produção, por favor, procure o contato da dona Karina que nós vamos ajudá-la. Isso aí, se precisar, nós vamos publicar, vamos todo mundo ajudar a Karina aqui. Né? A gente tem que ter um pouco de alma, a gente tem que ser um pouco cristão, que é tudo que eles querem destruir na nossa sociedade. Alma, independentemente dele ter alma ou não, a sociedade tem que ter alma. E já está há muito tempo que falta alguém fazer uma denúncia no Tribunal Penal Internacional. Eu vou te dizer por qual razão. Porque a função do Tribunal Penal Internacional, ao contrário da Corte Internacional de Justiça, que trata de relações entre Estados, é exatamente para punir indivíduos que, no exercício do poder, possam cometer crimes contra os direitos humanos, contra os direitos humanitários, ou seja, indivíduos que cometam qualquer crime que vá contra a existência do indivíduo. Essa é a função do Tribunal Penal Internacional. Ele não busca quaisquer, ele busca aqueles que, na sua tomada de decisão, por uma decisão sua, possam atingir os direitos humanos. Está na hora. E, Alemão, lembra então de pegar os dados com a produção da dona Karina, tá? Muito obrigado mais uma vez, Marcelo Bella, por esse gesto. E vale lembrar aqui que o professor disse, de fato, o Tribunal Penal Internacional, né, que se ampara no Estatuto de Roma que foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro e vige com força de norma constitucional, porque ele foi ratificado por decreto da presidência e também por decreto do Congresso, decreto legislativo. E no artigo 6 ou 7, se eu não me engano, ele fala que perseguir pessoas por motivos políticos é considerado crime contra a humanidade. Então, se o Alexandre de Moraes não comete crime contra a humanidade, ninguém comete. Porque, assim, como dizia a Janaína no impeachment da Dilma, sobram crimes de responsabilidade. No caso do Alexandre de Moraes, só sobram crimes contra a humanidade. Alexandre de Moraes é um serial criminoso contra a humanidade. E alguém precisa ver uma coisa dessa. Agora, então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.